É melhor dar que receber, disposto a amar se oferecer. Olá, meus queridos, como é que vai? Tudo bem? Gente, estamos chegando aí no final de mais um ciclo, né? Da Escola Bíblica, está terminando a nossa turma de discipulado. Certamente não é o modelo que a gente tinha planejado, né? Ninguém imaginava que podia acontecer toda essa situação aí com a pandemia, mas Deus sabe de todas as coisas. Espero que tenham gostado. A parte boa é que o conteúdo está aí disponível, né? Então, se você não teve condições de ver, agora você tem aí o material, pode revisar. E espero que tenham gostado. Para mim foi uma honra ter estado com vocês esse tempo todo, refletindo a respeito das cartas que Paulo escreveu para os seus discípulos, né? Para aquelas pessoas a quem ele cuidava. E foi muito bacana, pelo menos particularmente para mim, observar esse lado que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, que é a questão do discipulado. Temos uma tendência a falar muito a respeito do evangelismo, da pregação da palavra de forma oral, né, de falar a respeito da palavra de Deus, mas essa questão do discipulado, do cuidado pessoal, de ser um exemplo para as pessoas, e que esse exemplo e esse modo de viver também é uma forma de pregar o evangelho, também é uma forma de falar de Jesus e de fortalecer as pessoas no caminho. Então, para mim foi muito enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado também. Pedimos desculpas por possíveis falhas. Estamos todos aprendendo, né? Na verdade, somos todos alunos. E essas aulas, quando são gravadas, elas são até mais... A gente é mais crítico, né? Porque a gente assiste, vê. E aí, de vez em quando, tem alguns erros de edição, alguns erros também do que a gente falou. E quando está na sala de aula, falou e vai embora, né? Mas como é vídeo, você vai lá, assiste, está registrado, você acaba, poxa, podia ter falado de outra forma, deixei escapar ali uma outra coisa errada. Mas Deus está no controle, foi muito bom estar com vocês. A gente sente falta, porque não é esse formato que a gente está acostumado, né? Eu gosto de falar, de ouvir, e o mais bacana de dar aula é que eu aprendo muito com as participações, com o que cada um fala, e a gente acabou sentindo um pouco falta disso, não teve tanta essa interação, mas enfim, Deus sabe de tudo, né? E em breve isso aí vai passar e logo logo a gente vai estar junto de novo. E só para fazer um resuminho aí, um fechamento daquelas disciplinas, daquelas aulas que eu dei, bom, nós tivemos na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, foi quando eu falei, em que Paulo dá uma relação de posturas que um líder tem que ter, de que um presbítero, bispo, pastor, a gente entendeu ali que é a mesma função na época e hoje. Aquilo que a Bíblia fala para um bispo, para um pastor, para um presbítero, ela fala para mim e para você. É óbvio que essas funções, por conta de ter um cargo de liderança, estar à frente da igreja, elas têm por obrigação, por imposição do próprio cargo, de serem exemplo. Mas nós todos temos que seguir exatamente todas aquelas orientações que foram passadas ali para os presbíteros, né? E o que é mais importante que eu trouxe ali na primeira aula, que eu dei, né, em 1 Timóteo capítulo 3, é que nem tudo o que de repente não está escrito na Bíblia, que não pode, não é porque não tem lá que não pode, que convém que você faça. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, mesmo que a Bíblia autorize, necessariamente não condene aquela prática, mas convém, o Espírito Santo fala conosco, e a gente entende que o ideal é não praticar aquela atitude em amor ao meu próximo, que talvez aquilo que eu vá fazer pode levar alguém a se desviar. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, que foi a segunda aula que eu dei, fala a respeito da importância do ânimo, né, de darmos uma palavra de ânimo, ali no momento em que Timóteo estava desanimando um pouco da fé, e Paulo relata que ele mesmo já havia se desanimado, mas Onésimo foi uma pessoa que ajudou, que esteve com ele. E aí animou novamente, trouxe ânimo para que Paulo continuasse, e Paulo está falando isso, e aí quero dar destaque
para aquele versículo que fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor, né? Então, é que a gente possa ter autoridade, poder, ousadia, mas nunca esqueça que a gente tem que fazer tudo isso levando em consideração o amor. E por fim, eu dei a aula de Tito, capítulo 1. Tito é um livro que a gente acaba não falando tanto dele, mas Paulo fala da importância da gente ser firme na defesa do evangelho contra os falsos profetas, contra as falsas mensagens, contra aquilo que já não mais nos cabe, trazer questões do judaísmo e ficar preso à antiga lei. Nós estamos debaixo de uma nova era, estamos debaixo da graça. Então, Paulo vai combater e vai combater com muita veemência aqueles aproveitadores, e aí eles nos leva também a, como discipuladores, a gente precisa cuidar daquele que nós estamos encaminhando para o Senhor Jesus Cristo, para que ele não seja alvo de falsas doutrinas que estão cheias por aí, e Paulo nos convoca para sermos firmes aí no combate. Gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. É um grande abraço. Espero em breve a gente estar junto de novo para a gente poder conversar e ter a troca de experiências que é tão rica e que faz tanta falta nos dias de hoje, mas com certeza em breve estaremos juntos de novo. Pessoal, um forte abraço. Desculpe mais uma vez qualquer falha e sempre que precisar, conte conosco. Estamos juntos, tá bom, gente? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus irmãos. Bom dia, que bom poder estar com vocês mais uma vez aqui, trazendo uma palavra, um cuidado de Deus para as nossas vidas. Nosso momento de encerramento, e aí nosso irmão Milton teve uma grande ideia de fazermos um vídeo de encerramento, acho que com todos os preletores aí, professores da nossa EBD. Mas é uma alegria poder falar com vocês de novo. E na realidade hoje seria só para agradecer, né, o cuidado, o carinho que todos tiveram, todos os alunos da sala e também os professores, pessoas que eu admiro como homem e como homem de Deus acima de todas as coisas. Davi, Milton e Fábio, pessoas extraordinárias que ensinaram muito para mim em todas essas aulas, e espero que tenham também ensinado vocês. Mas de maneira geral é apenas uma pincelada, é um resumo de tudo que a gente falou, de todos os capítulos que eu pude ter a oportunidade de falar com vocês, que foi 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 6, 2 Timóteo 4 e Tito 3. E como resumo eu tinha anotado algumas coisas, eu anotei algumas coisas, mas o importante de tudo isso é que a gente vê em todas essas cartas pastorais de Paulo que existe uma sinergia, um contato entre todos os textos, um contato entre todos os capítulos. Paulo vai por várias vezes, a gente já viu isso, ele repete algumas coisas, que a gente vê isso como uma necessidade do discípulo prestar muita atenção e poder seguir. Então, a gente vê muito claro lá em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 6, que não existe distinção de pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso como discípulo, né? Sempre atentar que não somos melhores que ninguém. Então, isso também, como resumo, a gente aprender que Deus está acima de todas as coisas e nós somos iguais perante Deus. Então não existe distinção. E Paulo várias vezes ele fala isso, e a gente vê até uma sinergia no capítulo 2 de 1 Timóteo e no capítulo 6 também de 1 Timóteo. Outro ponto importante que Paulo volta a falar é a oração por todos, independente das suas posições, que nós também devemos orar por todas as pessoas, e aqueles que são superiores principalmente, né, aqueles que são líderes, os nossos líderes, a gente precisa orar com muito fervor para eles e entender, né, lá João 3,16, que Jesus veio para todos, né, e a nossa função como discípulo é pregar e seguir orando por todos. Então, orar, né, para os nossos líderes é uma coisa muito importante que Paulo vem citando nos capítulos aí
de Timóteo, que a gente viu em Timóteo. Significado de Cristo como esperança eterna para as nossas vidas. A gente vê 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 6, e no recorrer das outras cartas aí de Timóteo também, a gente que os outros professores trouxeram as lições, a gente vê isso também. Esperança eterna em Cristo. As nossas soluções, os nossos problemas só serão solucionados com Cristo. Né? A questão não é o problema, mas sim a forma que eu soluciono o problema. E a solução dos nossos problemas é Cristo Jesus. Né? Então, o significado de esperança que a gente viu também nessas nossas lições, né, que a gente passou. Outro ponto que está relacionado à questão de oração, né, orar em todo tempo e orar em todo lugar. A consistência daquilo que a gente faz. Né? A questão de tempo e lugar tem o significado de persistência. Então, quando Paulo insiste a gente orar em todo lugar e em todo tempo, a gente tem que entender que a nossa persistência na oração, não desanimar com as coisas da vida, viver uma vida leve e entendendo que nós vamos passar por diversas circunstâncias. Né? Então, orar em todo lugar, questão da persistência na oração, viver em contentamento, a gente viu isso em 1 Timóteo 6, né? É o cerne do capítulo, o centro de todo esse capítulo está relacionado ao contentamento. A nossa vida precisa ser simples, ela precisa ser voltada em atos puros e simples, né? E não haver de novo distinção, né, de pessoas, de lugares, de posições. A gente entender isso, né? Se contentar com o que a gente tem, o que Deus deu pra gente, né? E buscar sempre as coisas do alto, né? Então isso a gente viu lá em 1 Timóteo 6. Fazer o ID, né? Missão do discípulo, pregar a qualquer custo, em qualquer lugar, em todo tempo. Também isso a gente viu em todos os capítulos, mas forte também a gente viu lá uma lição no capítulo 4 de 2 Timóteo, fala muito disso. Paulo vem falar, né, para Timóteo fazer o ID, né, pregar, né, sair pregar. Essa é a função do discípulo, essa deve ser a missão principal das nossas vidas. Né, levar o conhecimento para todos, né, todos aqueles que Jesus morreu, né, a gente tem que levar, né, que deu a sua vida para todas aquelas pessoas que pudessem crer nele. Então a nossa missão como discípulo é levar o evangelho para toda a criatura. Né? Então, cerne do capítulo 2, do capítulo 4 de 2 Timóteo. Missão do discípulo é fazer o ID de Mateus, ficar bem, né, marcado na nossa mente. Em Tito vemos a mensagem de Paulo de submissão, né? Tito 3, eu trouxe um estudo sobre Tito 3, e lá a gente vê submissão, ser respeitoso, cuidadoso, ser paciente e em amor com todos. Mais uma vez, Paulo, né, repete a questão de a gente amar a todos sob qualquer circunstância e situação. Né? Ter respeito com as posições, independente de onde nós estejamos, né? Que a gente tem que respeitar. E ser submisso, cuidar das pessoas, ser amoroso com o nosso próximo, independente de qualquer situação. Tá? Então a gente viu isso como um dos pontos chaves aí de Tito 3, que a gente trouxe a mensagem também para vocês. Focar no que é bom e agradável aos olhos do Pai. Isso também foi um ponto muito importante que a gente viu lá em Tito 3, que eu gostaria de relembrar aqui nesse pequeno resumo para vocês. Né? Focar no que é bom, dispor as nossas energias no que são assuntos relacionados ao reino, né? Não ficar gastando energia com coisas que não vão trazer nenhum crescimento para a vida do cristão, para a vida do discípulo. Então focar naquilo que é bom aos olhos do Pai. Né? Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu no capítulo 3 de Tito. E a gente vê em todos esses, nesse resumo como principal de tudo que a gente falou, acredito que todos os outros professores também tenham falado, né, é que o discípulo, no final de todas as coisas, né, a meta nossa é correr com esforço até o fim da nossa jornada, conservando a nossa fé por todo o caminho que nós iremos passar. Então, eu agradeço de coração a vocês e aos professores e dizer que foi um imenso prazer estar com vocês, né, e
e a recepção que eu tive nesse pequeno tempo aí com todos. Obrigado e Deus abençoe. Um abraço. Olá, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui só para comentar um pouquinho da experiência que foi compartilhar com vocês esse tempo, né, do estudo sobre discipulado, sobre as cartas de Timóteo e Tito. Né? Eu achei muito valioso esse estudo, porque nós temos na Bíblia esse manual, e o relacionamento de Paulo com Timóteo e também com Tito, ele é importante porque são pontos, ele aborda pontos ali importantes do nosso cotidiano. Né? Às vezes lidar com situações como, por exemplo, com falsos mestres, lidar com situação de pessoas, né? Por exemplo, de idade avançada. Timóteo recebe orientação de Paulo sobre os idosos, sobre os jovens, sobre as mulheres mais velhas, orientarem as mulheres mais jovens. Então, foi um tempo muito bom meditar nessa palavra, porque a palavra, quando a gente estuda a palavra de Deus, ela tem que falar primeiro conosco, para depois nós externar, né, viver de fato essa realidade. Né? Então, esse estudo, né, sobre Timóteo, sobre Tito, ele traz muitas lições práticas, coisas que nós vamos usar, que nós usamos hoje no nosso relacionamento. Como fugir da aparência do mal, como reconhecer falsos mestres, como agir, como nos comportarmos. E tem também o ponto das comparações, das analogias, que ele fala que o cristão ele é como um soldado, né? E o soldado me chama a atenção porque o soldado ele sabe a voz do general, ele conhece a voz do mestre, ele conhece ali a quem ele serve, a pátria em quem ele está servindo. Ele sabe que ele está ali temporariamente, mas ele vai voltar para a sua nação, né, da origem dele. Então nós somos de Deus, então nós vamos voltar para Deus. E esse estudo foi muito bom, muito proveitoso para mim, porque me falou muito no meu coração, e eu espero que vocês tenham aprendido, né, tenham tirado pérolas, né, desse estudo. Tá? Foi um grande prazer, um grande abraço a todos e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui de volta, podendo compartilhar um pouco aí do que foi o semestre. A princípio, para a gente foi um desafio, né? Foi uma reformulação, uma forma que a gente teve de se reinventar para tentar entregar conteúdo para vocês de uma forma que a gente não fez, não estava acostumado. Por todos esses anos aí que eu ajudo na área de ensino da igreja, essa foi a primeira vez que a gente teve que recorrer a esse tipo de ferramenta. Então, tirando todo o problema da pandemia, que obviamente é muito pior, muito mais crítico do que isso, né? Mas, sem dúvida, foi um momento de descoberta, mas a gente sente falta, né? Sente falta de ver os irmãos na sala, de poder estar junto. Espero que logo, logo a gente possa, né? A comunidade dos crentes, ela precisa se encontrar, se abraçar, se beijar, enfim, tudo isso que a gente sente um pouco de falta, mas o momento vai chegar. Também gostaria de pedir perdão aí, eventualmente, né, pelas falhas aí ao longo do processo. De novo, a gente está aprendendo, falha nos erros de edição dos vídeos, nos eventuais atrasos, mas a gente fez tudo, procurou fazer tudo com carinho, né? Espero que a palavra de Deus tenha atingido o coração de vocês nesse período que a gente teve junto aí esse semestre. Tem muita preciosidade, muita riqueza escondida nas cartas de Paulo, Timóteo, Tito e também Filemon, que apesar de ser pequenininha, também tem muita preciosidade lá. Então, encorajo vocês a seguir estudando, seguir lendo, refletindo, porque certamente é a palavra de Deus para a gente, para nos orientar. Então eu queria só deixar 3 coisinhas aí como recado final, né? Começando do último, que foi o último vídeo que a gente postou aí, que foi sobre Filemon. Gostaria de deixar a hashtag de novo aí, né? Somos todos onésimos, né? Então nós todos somos dependentes da misericórdia
dos irmãos, e essa misericórdia ela tem que ser estendida a partir de nós também. Então nós também devemos ter misericórdia. Então, assim como Paulo influenciou, pediu para que Filemão tivesse misericórdia de Onésimo, nós também temos que ser primeiramente misericordiosos, mas também saber que a gente pisa na bola e que nós somos Onésimos, que dependemos e somos carentes da misericórdia dos irmãos e também de Deus em primeiro lugar, né? Lembro o segundo, tem a ver com um texto que lá de 1 Timóteo 4, quando Paulo fala, né, que nos últimos dias nós teremos apostasia, né, no seio da igreja. Meu encorajamento aqui é por continuarmos na fidelidade e sempre nos lembrarmos a todo instante de como Deus foi bom conosco e nos salvou e nos levou para o reino do Filho, do amor dele, e que isso seja a motivação mais do que suficiente para que nós não desistamos da fé. E por último, não tão importante quanto, não menos importante, né, eu acho que o grande tom que pelo menos eu penso, né, quando a gente fala de discipulado, ele é sim ajudar outros a seguir a Jesus, mas além disso, e talvez num nível ainda mais pessoal, que corresponde a nós outros, né, a nós mesmos, é o fato de imitarmos ao Senhor Jesus. Então, discipulado é fazermos discípulos, ensinarmos outros, sim, mas também é imitarmos o Senhor Jesus Cristo naquilo que Ele fez. Então, que possamos ver as palavras que estão descritas no Evangelho, refletirmos nela e sempre dependermos, né, da graça de Deus para que possamos imitar o Senhor Jesus em tudo aquilo que Ele fez. Deus nos abençoe, que sejamos bons imitadores de Cristo e que a graça de Deus, né, que sempre está disposta a nos perdoar e ter misericórdia sobre nós, esteja sobre a minha vida e de todos os irmãos. Deus abençoe e nos vemos em breve. É melhor